Boa noite, amigos, amigas. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus nos proteja nesse trabalho, nesse aprendizado. Vamos aguardar que alguém nos diga como estamos nós, de imagem e de som, de imagem e sonoridade. Entendeu? Nós vamos elevar, então, o nosso pensamento até Jesus, porque Jesus está ali, a uma distância de uma prece, de uma oração bem sentida, de uma oração onde os nossos sentimentos revelem a nossa condição espiritual. E não importa se surgirem nossas sombras, não importa se surgirem nossos defeitos, porquanto, mesmo antes que tomemos consciência desses nossos defeitos, Jesus já os conhece. Deus, Pai e Criador, tem noção de cada pensamento bom, como cada pensamento indigno, vamos dizer assim, que possamos emitir. Agradeçamos, então, a oportunidade de estarmos aqui, nesse 26 de dezembro de 2025, às vésperas de mudar o calendário que vai mudar um dígito, e a nossa vida vai continuar. Agradeçamos também aos espíritos protetores, tutores, espíritos orientadores, e abramos o nosso coração em oração para iniciarmos o nosso aprendizado nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos e agradecendo também a direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Chútil, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Então vamos iniciar o nosso tema dessa noite. A ideia da sobrevivência do espírito é inata em todos nós. Ou seja, desde que Deus individualizou a nossa centelha anímica, a nossa centelha de alma, que nós temos
e carregamos por todas as nossas vidas essa ideia de sobrevivência. Porque realmente não teria sentido vivermos uma única vida e passarmos por N sofrimento, quantidade de tempo, por quanto seria, como é que eu digo para vocês, não teria sentido tudo que nós passamos. Seria realmente um engodo, seria uma ilusão, né? Se não carregássemos em nós a ideia da sobrevivência. A carne para, né? Para o coração, para o cérebro e todos os órgãos que formam esse corpo param, né? E pronto, o espírito sai dessa gaiola corporal, né? E essa ideia, desde há muito tempo, nós trazemos na alma. Nós vemos nos livros dos aprendizados escolares, né, a ideia de Deus entre os indígenas. Aqui no Brasil, por exemplo, os professores ensinavam que o indígena, para ele, Deus era o Tupã, ou seja, o trovão, aquele que fazia um barulho trondoso, de tal forma, porque ele não sabia de onde vinha, por que acontecia aquilo, né? Então ele entendia que aquilo era Deus, que estava bravo, que não estava gostando de alguma coisa. E depois disso vinha a tempestade, vinha a chuva, algumas mudanças na natureza, e depois a vida seguia em paz. E o indígena entendia que aquilo era Tupã, né? E agora, por que ocorreu isso, né? De termos essa ideia de sobrevivência e ainda nos dias de hoje, né? Nós recorremos à passagem do Cristo com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta: Senhor, mas como que eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, né? Então, aí você vê que a ideia de imortalidade, de sobrevivência, ela tinha dificuldades, ou melhor, as criaturas tinham dificuldades de entender como sobreviver, né? E Jesus explicou tudo, e ainda nos dias de hoje tem pessoas que não conseguem entender, não conseguem aceitar, né, essa ideia de reencarnação, porque o apego, apega-se a um corpo, apega-se a uma vida, apega-se às ocorrências dessa vida, apega-se a pais, mães, avós, às vezes bisavós, às vezes até trisavós, né? E condicionam o próprio cérebro, a própria mente, a entender que essa vida é uma só. E, obviamente, né, a questão da fé, a questão da sobrevivência, o que a igreja colocou no estabelecimento de prêmios, de punições, que viveu bem vai para o paraíso, viveu mal vai para o inferno, né? E esses condicionamentos tornou a lei natural, a lei divina e natural, que é a lei da sobrevivência do espírito, tornou-a detestável.
ficou difícil para a grande maioria das criaturas acreditarem, porque, olhando para as próprias, né, nós vemos isso ainda nos dias de hoje, alguns velórios, às vezes de amigos, às vezes de parentes, né, em que há até uma certa confusão religiosa, porque alguns são espíritas, outros católicos, outros. Você vai penar em situações eternas. Como é que um espírito pode ser queimado eternamente? Como isso? Não tem sentido isso, né? Não tem lógica. Então, ficou difícil para o ser humano por muito tempo, né? Até que surge a doutrina dos espíritos, para explicar realmente como é que é a vida após a morte, né? E que todos, independente de religião, de fé, de crença, de acreditar ou não, todos terão o mesmo caminho. Todos, inclusive os ateus, né? Aqui no nosso mundão tem muitos ateus, graças a Deus, né? Que não querem compromisso com uma ideia de imortalidade. Nós vemos, né? Nós sabemos hoje que a ideia da reencarnação foi tirada da Bíblia, né? Exatamente porque uma pessoa que era, como é que diz, que era perturbada por outros. Olha, fulano, você continua desse jeito, você vai pagar na outra encarnação. Você vai sofrer por causa disso, por causa daquilo. E a criatura, não sabendo como resolver aquilo, pede ao seu marido para tirar da Bíblia essa ideia. Né? O marido, né, acreditando-se inteligente, né, ele gosta da ideia, porque a ideia de uma vida única dava, ou melhor, trazia a condição de domínio. Olha, você não erra porque você vai para o inferno. Aí surgiu tudo que nós conhecemos de penitentes, de indulgências, né? Para que a criatura não fosse para o inferno. E isso só enriqueceu quem não deveria ser rico, né? Porque quando nós adotamos os ensinos do Cristo, nós não temos que pensar em resultados financeiros, de maneira nenhuma. Porque Jesus fez isso. Jesus não fundou a igreja, ele conversava com as pessoas na tribuna da natureza. E depois a criatura humana achou de fazer igrejas, meio que imitando os apóstolos, porque chamavam eles, apóstolos, chamavam aquelas casas que eles alugavam para ajudar pessoas necessitadas, né? Chamavam de igreja, porque era um local específico para esse tipo de trabalho, o trabalho da caridade, o trabalho de amor ao próximo. Né? Então, o que acontece? Né? A ideia da felicidade estanque, parada. Eu desencarno, eu morro, como eu fiz muito bem, eu vou ficar num lugar, sabe, ao lado direito do Pai, né? A ideia, né? O universo, hoje a gente sabe que o universo não tem lado, né? Como é que pode, né? E eu vou ficar nos braços do Pai, admirando a vida. Nossa, é uma inércia que não tem medida, né?
não tem medida essa inércia, mas condicionou a cabeça das criaturas, né? Viver num céu onde o amor não possui recursos para ajudar os necessitados. Porque aqui na Terra não se erra apenas porque se quer errar. Porque se fosse assim, a justiça teria que ser realmente muito mais dura, né? Mas erra-se por ignorância, por desconhecimento. Porque a criatura humana, quando ela tem noção de que ela tem que viver bem, tem que amar o próximo, ela tem que ser justa, e que ela pode encontrar dificuldades de adaptação numa outra dimensão da vida, porque ela não andou bem com o seu comportamento, com a sua conduta. Mas isso ao nível da consciência. Então, é importante que a gente entenda isso, ao nível de consciência. Nós desencarnamos, socorristas vêm nos buscar, às vezes até espíritos amigos, familiares, vêm nos ajudar, o que não quer dizer que vamos conviver com eles, né? Porque imagina, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, seu irmão, faz 30 anos que desencarnou. Aí, de vez em quando, você recebe uma carta psicográfica, ele dizendo que está bem, que está em determinado lugar, que está trabalhando, está aprendendo. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós provavelmente estamos nessa vida com a felicidade estanque aqui, né? Monótona e perpétua. Olhando, né? Como cantou Chico Buarque, olhando a banda passar. E quando chegarmos ao reencontro com essas criaturas, provavelmente elas terão avançado a um nível cultural, a um nível espiritual, a um nível de comportamento, a um nível de descobertas sobre si mesmo. E nós chegamos do mundo espiritual com as ideias da última reencarnação, com as notícias, com o conhecimento, com as experiências da última encarnação. Agora, se pararmos para pensar, né? Vamos pensar um pouquinho, como dizia o antigo Pasquim, vamos pensar em bloco. A criatura, eu já conversei com vocês aqui, papai desencarnou em 1954. Há quanto tempo ele está desencarnando? Como era uma criatura que já gostava de ler, de estudar, provavelmente existe uma probabilidade imensa de que ele continue fazendo isso. Então, para mim acompanhá-lo, para entender a sua vida, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que estudar. Eu tenho que conhecer o que é a vida no mundo espiritual, o que é a vida no universo. Porque o Kardec diz uma coisa fundamental, como é que se diz na codificação. Os iguais se reúnem. Se os iguais se reúnem, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, nós temos que estar igual aos nossos entes queridos. Então tem uma passagem, melhor, uma notícia que o Divaldo Franco nos dá sobre a mãe dele, que ela, depois de 1 ano de desencarnada, ela retoma, sabe, o seu conhecimento da memória integral. Porque aqui na Terra, ela era analfabeta. Por circunstâncias todas que nós possamos imaginar, no bairro do Pau da Lima, como o Divaldo vivia falando, um bairro pobre, recursos
quase que zero, né? Então, a escolaridade era um luxo. E ela não conseguiu ir para a escola. E aí, um ano depois, ela recobra essas condições, tanto que ela pede a Joana de Ângeles que interceda junto à Mãe Santíssima para que o Divaldo vá fazer palestras em outros países, levando como se diz, a doutrina espírita para esses países, né? E então, isso é uma realidade. Agora, o quanto nós estudamos no passado, antes de virmos para cá? Quais foram as experiências enriquecidas que nós vivenciamos antes de vir para cá? Nós não sabemos. E isso é muito importante que nós saibamos para não confundirmos as coisas, né? Mas a ideia da sobrevivência a gente vê nas criaturinhas, por exemplo, agora, nesses últimos tempos, tem nascido crianças aí que, com 5, 6 anos de idade, estão tocando música clássica nos pianos. Estão fazendo coisas aí maravilhosas, mostrando que a sobrevivência da alma. Então, essa ideia, ela já é uma ideia que todos nós temos. Independente mesmo até de ser ateu, essa ideia está na consciência da criatura. Né? O que aconteceu? Como a gente estava pensando. O engodo dos sentidos, porque foram colocadas tantas coisas para a gente temer a Deus. Como é que você pode temer o seu pai? Particularmente, eu não entendo isso. Mas eu vou temer o meu pai e criador. Eu tenho que entender, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que é que Deus quer comigo. Mas temer, não, de maneira nenhuma. Não há necessidade de temer Deus. Mas é uma ideia também que é incutida na humanidade. E tem-se Deus como um justiceiro. Qualquer erro da gente, ele tira a gente do ar e coloca no inferno. E até hoje ninguém achou onde é que fica o inferno, né? Mas continuam com essa ideia estapafúrdia aí de inferno. E Deus é justo e misericordioso. Qualquer filho, imagina, por exemplo, agora esses dias aí, nós estamos sabendo que perto de 50 mil detentos foram liberados para passar o Natal com a família. Não vamos perder tempo com a postura política disso. Mas esses 50 mil detentos têm que ser excluídos da sociedade porque erraram. Se nós temos lá na história do cristianismo primitivo, que quando Jesus retoma a consciência espiritual, a primeira atitude que ele toma, ele diz, até onde eu sei, ele diz ao Gabriel, Gabriel, vai buscar os Iscariotes. Isso é o perdão incondicional. Então, o Iscariotes, claro, suicidou, ficou todo mentalmente desarvorado e leva algum tempo para se conscientizar novamente, né? Mas nós sabemos que o próprio Humberto de Campos vai entrevistar o Iscariote. E o Iscariote dá uma resposta para ele que eu acho assim bastante densa, bastante profunda e contundente. Quando Humberto de Campos diz a ele, você está sabendo que lá na Terra
todos têm vocês como você como um traidor. E ele diz, olha, traidor são todos aqueles que vão às igrejas, mas não se comportam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu já paguei o meu erro, já recuperei muita coisa, né? Então, nós observamos o quê? Que é muito fácil condenar os cariotes por milênios, como se só ele tivesse errado, como se só ele continuasse errado. E nós, nessa história de evolução, o que temos feito para não trair Jesus? Né? E nós vemos, então, que há uma manipulação de informações, de conhecimento, para dominar a população. Né? E o que acontece? Anestesiou-se a razão. E isso levou a criatura a concluir que a morte representa a destruição da vida, o que não é verdade. Né? Arrolando o cérebro como autor do pensamento e elevando os órgãos à condição de causa da existência do ser. A causa da existência do ser é o espírito, não é a matéria. Tanto que nós temos o que, de vez em quando, ocorre com alguma mulher o natimorto. Por que aconteceu o natimorto? Porque não tinha nenhum espírito previsto para aquele corpo. Então, o natimorto passa a ser uma expiação para os pais. Quando há um espírito pré-determinado pela própria lei divina e natural, esse espírito vai reencarnar. Ele pode vir aqui, ficar um dia, 2 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano, desencarnar, mas ele está presente nessa encarnação. Quando não há, acontece o natimorto. Né? Então, isso é um engodo dos sentidos. Nós queremos colocar a culpa da morte em alguma coisa, até para nos isentarmos de possíveis comprometimentos. O que não acontece. Nós temos coisas nesse mundão aqui que ainda precisamos de altas correções. Né? Tem homens, por exemplo, que casam e querem que sua mulher gere um filho. Aí nasce uma menina. Ele chega ao cúmulo de separar, de abandonar, porque a mulher não soube gerar um filho. Meu Deus do céu! Não está na capacidade humana de ter esse ou aquele filho segundo a sua vontade. E nós sabemos disso, mas, no entanto, ainda tem criaturas nessas condições. E isso é fruto do quê? Da desinformação, das informações que foram deturpadas, assim como em relação à questão da sobrevivência. Agostinho disse coisas fundamentais. Olha, eu não desapareci do cenário da vida. Eu estou apenas do outro lado da rua. Continue a me chamar, como sempre me chamou, a falar comigo, como sempre falou comigo. Mas uma criatura desencarna, e aí, algum tempo depois, ele, num processo mediúnico, ele fala com seus familiares. Esses familiares começam a diminuir o tom da voz, eles se diminuem diante daquele que desencarnou há algum tempo e está falando através da mediunidade. Para que isso? A conversa com o espírito tem que ser normal.
sem diminuir nada. Você costumava falar com seu pai, com a sua mãe, de forma natural, às vezes brincando por causa desse ou daquele assunto, né? E agora, desencarnou, criou aquela aura de santidade? Não, gente, não é dessa maneira não, sabe? Isso é tudo fruto de desinformação. Por isso que Agostinho disse, olha, continue a falar comigo no mesmo nome. Continue a contar as coisas engraçadas que eu falava do mesmo modo. Não há necessidade de mudar o tom apenas e não somente porque vocês não estão me enxergando. Mas eu estou aqui, né? Então, a desinformação, as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte. Se nós fôssemos informados clara e logicamente, olha, criatura, você vai viver até um período que a gente desconhece, 70, 80 anos, mas um dia o seu corpo para, ele deixa de funcionar. E a morte é apenas isso. O corpo deixou de funcionar. E aí não consegue manter o espírito dentro de um corpo que está desencarnando, que está morrendo. E simples desse jeito. Mas aí, infelizmente, nós colocamos muitos rituais em torno da morte. Eu me lembro que antigamente, no tempo de Jesus, alguém desencarnava, metia num lençol e as criaturas, um carregava de um lado, outro carregava do outro, e ia sepultar essa criatura em algum lugar, esse corpo em algum lugar. Hoje, meu Deus do céu, é um ritual social. Sabe, sepultar um ente querido é um ritual social. Então, observa, desencarnou um ente querido. Aí vem gente de todo lugar. Os parentes que moram em outros estados, que moram em cidades mais longínquas. Hoje, então, com o advento da internet, você coloca lá, desencarnou seu pai, a sua mãe, você coloca lá. Papai desencarnou. Né? Tem que dar as informações de maneira correta, né? Os seus parentes vão ver, aquele que não vê, o outro informa e de repente todo mundo vem para São Paulo ou todo mundo vem para o Rio de Janeiro, né? Para dar um adeus àquele que foi embora. Se veio para dar um adeus, não veio para ficar conversando conversa sem sentido durante o velório. Veio para despedir, não do corpo, mas da alma. A alma que separou-se desse corpo. Né? Mas, como nós estamos dizendo, né? Criou-se todo esse pavor em torno da morte. Entende? Aí, desde criança, a pessoa tem medo da morte. Hoje, na condição de espíritas, de aprendiz do espiritismo, nós já não temos mais temor da morte. Nós podemos, quando muito, ou quando pouco, não sei, né, temer o que nós vamos encontrar, quem nós vamos encontrar. Mas nós temos uma janela em que ainda não aprendemos a abri-la, escancarar essa janela, de tal forma que tudo fique lúcido, transparente, a janela da mediunidade.
das revistas espíritas, o Kardec fez todos os meses. Tinha uma reunião que ele chamou de palestra de além-túmulo, em que criaturas desencarnadas informavam como estão no mundo espiritual, né? E hoje as casas espíritas não têm isso. Tem uma dificuldade imensa de como é que se diz? De orientar, de amparar os médiuns, né? Tem poucos médiuns na casa espírita, né? Porque há toda uma limitação desnecessária. A mediunidade é natural. Eu me lembro quando eu comecei no movimento espírita, os que já estavam há algum tempo viviam falando em proibição, não se pode dar passividade a espíritos dentro de casa. E, Jesus amado, a maioria, 99,99% das casas espíritas nasceram dentro de um lar, porque a mediunidade estava lá. A mediunidade é o fator de impulso para o nascimento de um centro espírita. Então, observa, tem muitas informações que o Divaldo coloca, como é que diz, nos seus portais, colocavam, né? Agora são outras pessoas, que mostra isso. O Divaldo, quando criança, com a sua vidência, conversava com a sua avó, conversava com um índio, e ele só vai perceber que é um espírito porque o espírito brincava com ele, com o carrinho. E ele observava que quando o carrinho passava no Monte Areia, só ficava a marca do seu carrinho. A do espírito não ficava. Ele achava aquilo tudo muito estranho, né? Mas com o tempo ele vai descobrir que aquele trem do espírito é uma concepção fluídica, que, portanto, não tem peso para afundar no morrinho de areia, né? Entendeu? Mas ele lida com a questão dos desencarnados com naturalidade. Depois, durante algum tempo, é que os adeptos do catolicismo quiseram criar algum obstáculo. Mas ele tinha um trabalho para fazer, então o mundo espiritual não ia deixar que nada atrapalhasse, não, né? Entende? E tanto que a última vez que ele vai conversar com o padre, ele até declara que ele tinha medo, mas ele via. E entrou duas freiras dentro da igreja, eu acho que vocês já viram isso, e ele fala assim: fulano, eu estou vendo duas freiras. Elas passam e cumprimentam ele. E o padre fala: nossa, o que está acontecendo, João? O que você está vendo? Estou vendo fulana. E, de repente, a mãe desse padre também surge. Ele fala assim: ó, tem uma aqui que está dizendo que é sua mãe. Como é que é? Aí ele explica. Aí o padre fala: não, vai lá para a casa espírita, faz o seu trabalho lá e sempre que possível me dê informações. Não tem como fugir do espiritismo. Não tem como enquadrar o espiritismo em alguma coisa, porque ele não é adaptável. Ele é adaptável à nossa moral, à nossa conduta, né? Então, é preciso, urgentemente, quando desencarna alguém na família, lógico, é só o corpo. A alma dessa criatura, sabe, agora está em outra dimensão da vida, em outras vibrações. Ela vai ter algumas dificuldades? Vai. Ela viveu 80 anos aqui, tomando banho, se alimentando de arroz e feijão, comendo carne, lavando roupa, trocando de roupa, indo à feira, indo à escola, indo ao trabalho.
No mundo espiritual, tudo isso muda. A questão do trabalho tem outra conotação. A questão da escola tem outra conotação, tem outro desenvolvimento. Então, vai mudar nesse sentido. Ah, você não precisa mais se alimentar. Isso é um diz, vamos dizer assim, dos prêmios da desencarnação. Você não precisa se alimentar como se alimentava aqui. O que quer dizer que você não vai precisar de usar intestino. É uma evolução, né? E você não precisa tomar banho. Não, não precisa. Também não vai ter cheiros, odores corporais. Você está sem corpo. O seu corpo agora é o perispírito. Nós precisamos entender isso espiritamente e rapidamente, né? Para poder... Boa noite, Edna. Tudo bem contigo? Na medida em que nós observarmos a lei de sobrevivência, nós vamos entender que fomos enganados em muitos aspectos, né? Então, veja bem, a desinformação, as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte, que leva muitos indivíduos a um estado neurótico lamentável, com comportamentos alucinados, nos quais buscam o esquecimento fugindo da contingência enganosa. Não tem como. Um ente querido seu desencarnou. A sua avó, a sua mãe desencarnou. Tem como fugir dessa realidade? Não, não tem como. Ela pode, ou ele pode, de repente, se colocar diante de você, pode, se houver todas as condições mediúnicas plausíveis, isso pode acontecer. Mas não vai acontecer. Desencarnou hoje e amanhã, ou daqui 15 dias, já está dando manifestação. Não, gente. Não é bem assim. Desde que nós estudamos Espiritismo, nós vimos algumas criaturas fazendo esse tipo de coisa. O Dr. Fritz, por exemplo, desencarna num contexto de como é que chamava na época da guerra? Ele foi preso por contingências lá. Ele desencarna e se apresenta quase que instantaneamente no outro ambiente. Herculano Pires manifesta-se mediunicamente assim que desencarnou, né? Agora, o comum das pessoas não vai acontecer isso, porque é preciso determinadas condições morais, espirituais, psicológicas, porque para o espírito também é uma situação estranha. Ele não conhece o melhor, ele não lembra o que é o mundo espiritual. Aí ele desencarna. Né? Basta ler aquele livro Voltei, que nós vamos entender muito isso, né? Ele também não se lembra de como era o mundo espiritual no tempo que ele reencarnou. Então, ele vai ter que se adaptar. Ele vai encontrar pessoas que o amam, ele vai encontrar pessoas que ele ama, né? Ele vai descobrir que essas pessoas que o amam também são amores da vida dele. Ele vai ter que se adaptar à questão do aprendizado, do trabalho, de como se conduzir na vida espiritual. Então, voltar para cá imediatamente é um choque emocional para o qual ele não está preparado. E nós temos que entender isso. Não é o fato de estar livre do corpo
que ele tem plena liberdade. Pá, vou lá ver o Ademar, ele mora lá em São Paulo. Não, não é assim. É, é preciso, é preciso determinadas condições para que aconteça isso, né? Então, dependente também dessa condição enganosa de concepções erradas, é inata em todos os seres a ideia da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. É inata. Né? Não tem como. Acontece coisas assim. Eu tive um primo que morava em Santa Rita do Sapucaí. Ele comprou um jazigo no cemitério e foi lá no cemitério, pediu permissão para entrar no jazigo, que aquele cubículo de cimento, né? Pediu permissão para entrar lá para ver se ele cabia lá dentro. E o pai dele era um o tio dele, desculpe, gente, o sogro dele era um dos trabalhadores do cemitério. Aí deixou ele entrar lá e experimentar as medidas lá. Né? Passado pouco tempo, ele desencanou, sabe? E é claro que vai ser colocado lá dentro com o caixão e tudo, né? Porque essas, como é que se diz? Eu não sei o nome da cidade, os túmulos de cimento, né? É feito na medida do caixão, né? E ele foi embora, eu acho que antes dos 50 anos. Ele ficou apavorado com a questão da mãe dele, que teve que, por causa do diabetes, teve que amputar uma perna. Ele ficou emocionalmente abalado com aquilo, sofreu um infarto no dia de trabalho, desenganou. Né? Aí, tem hora que eu fico pensando, falei, como é que ele se resolveu com essa questão de ter experimentado o túmulo e depois desencarnar de fato, né? Então, nós observamos o quê? Que estamos aqui realmente de passagem, que estamos aqui, que essa vida aqui não é definitiva, essa vida do corpo não é eterna. Então, nós vemos aí uma busca, sabe, quase que insana, com uma coisa de cosmético, de fazer esse procedimento, faz aquele outro, estica a pele para cá, estica. Para quê, meu Deus do céu? Obedece à lei da natureza, é mais fácil. Porque não vai ficar mais novo. Não tem como. Não tem como, né? Então vejamos aqui. A intuição do futuro está presente em todos os povos, desde os mais primitivos, estabelecendo de algum modo um código ético de comportamento que previne o homem e o prepara para o encontro com a consciência após o trespasse. Aquilo que o Kardec chamou de período perturbador, que a gente sai daqui. Nós estamos acostumados com a nossa consciência limitada à vida do corpo, à vida do cérebro. Nós estamos limitados a isso. Aí desencarna. Continua sentindo aquele corpo e tal. Nós vimos isso em A Vida Continua, no filme, mas a criatura vai percebendo, por exemplo, que já não tem mais as dores daquela doença ou aquele achaque daquele acidente. Ele começa a perceber algumas diferenças. Isso leva ele a meditar, a raciocinar. Por que disso? Por que daquilo? Né? Além da intuição no futuro, ele começa a viver essa intuição. Né? É por isso que vão sofrer os indivíduos imediatistas, aferrados aos prazeres físicos. Né? O medo da morte é muito maior nessas criaturas. Porque para ele a vida
é aquilo que ele sente, que ele pega. Né? Em face dessas sensações que o escravizam a matéria, fazendo-o recear, ter medo da perda dos gozos que se comprazem. Então, a criatura imagina que depois da morte não tem outro modo de sobrevivência, porque ela desconhece o que é que alimenta o espírito. Então, se ela começar a raciocinar de que o espírito vai comer arroz e feijão, né, fica naquela situação do chinês e o brasileiro lá no cemitério, né? Vocês lembram disso? Né? O brasileiro foi lá e levou uma flor e está lá fazendo a sua oração, e o chinês chegou com um prato de arroz. Como ele fez barulho ao se posicionar, o brasileiro olhou instantaneamente. Falou: e aí, chinês, você acha que seu parente vai vir comer esse arroz aí? E o chinês, inteligentemente, falou assim: do mesmo modo como o seu não vai vir cheirar essa flor. Então, observamos que são condicionamentos que nós vivemos de condicionamentos. O que nós chamamos de liberdade está ainda num processo de referência aqui na matéria, né? Entende? Por isso que o indivíduo imediatista ele vai sofrer. E vai sofrer até ele descobrir que, sabe, está vivo. Ele continua vivo, só que, como é que eu digo para você, num outro patamar de existência, que não carece das mesmas necessidades do mundo material. À medida, porém, que vai se aclarando os enigmas em torno da realidade pós-morte, os fatos se demonstram o seu procedimento, oferecendo uma visão correta sobre a continuação da vida. O temor cede lugar à confiança e as dúvidas são substituídas pela certeza da perenidade. A perenidade do ser, que se sente estimulado a preparar desde então esse futuro, no qual a felicidade possui uma dinâmica que fomenta o progresso incessante. Observa que esse progresso incessante decorre do esforço empreendido por quem deseja alcançar. Observa aqui na Terra, por exemplo, a gente nasce, cresce, primeira infância, segunda escola. Aí, no meu tempo, era primário, depois um ano de admissão, ginásio, né, depois o colégio, que na época era chamado de científico. Né? E nós vamos passando por esses períodos, depois vamos para estudos profissionais, depois estanca. Não há um progresso constante, incessante, como é no mundo espiritual. Depois que a criatura se formou engenheiro, médico, se formou em administração, numa série de profissões. Aí para. Essa parada, inclusive, prejudica, né? Então, mas em termos de vida espiritual, a convicção leva o homem a uma mudança de metas. Assim como aconteceu com aqueles que foram à Lua, assim como acontece com aqueles que têm uma experiência de quase morte, muda radicalmente. Porque passa a conquistar, né, esforçando-se pelo trabalho, pelo estudo, no presente, com os olhos no futuro. A saudade dos seus afetos que o precederam na viagem, de volta, não mais o dilacera, porque tem certeza de que irá reencontrá-los. Quando a gente desencana, a saudade dá um tempo. Isso, agora você não precisa mais ter saudade.
Daqui a pouco você vai ver fulano, vai ver ciclano, vai ver fulana. Está todo mundo aí, como diz alguns artistas aí, né? Está todo mundo aí. Imagina encontrar com o vovô, com a vovó. Eu não tive felicidade de conhecer nenhuma das minhas avós. Descobrir quem são. Vai ser uma maravilha, né? E nós precisamos entender isso. A sobrevivência, a condição do entendimento, da percepção, a ideia da sobrevivência está em nós, independente da religião que nós resolvemos acompanhar, resolvemos estudar. Independente disso. Agora vai ser uma alegria quando você desencarnar e falar, nossa, papai está aí, mamãe, sabe? As irmãs, os irmãos, todo mundo não precisa mais ter saudade. Você vai ter saudade dos que ficaram aqui. Mas aí essa saudade é diferente, porque com o tempo você pode vir visitar esses que aqui estão, né? Então, é preciso que a gente entenda essa questão da sobrevivência. Somos muito apegados à matéria e isso dificulta a nossa passagem e todo o retorno à vida espiritual. Exatamente, Edna. O nosso apego traduz o nosso sofrimento, né? Não é só a tradução da Rita Lee, não, mas a tradução como é que diz? Da nossa falta de visão mesmo. Porque desde que o mundo é mundo, desde que nos conhecemos por gente, que as pessoas falam, olha, a vida é eterna. Se a vida é eterna, por que eu estou sofrendo porque alguém desencarnou? Não tem sentido. Né? Eu já disse para vocês aqui, quando eu era criança, eu sonhava deitado dentro de um caixão e ficava perguntando para mim, nossa, será que a minha mãe vai me ver aqui? Como é que ela vai trazer comida para mim? Naquele momento do sonho, eu não tinha consciência do que era a morte, mas eu sabia que havia dificuldades para minha mãe me trazer alimentação. Por quê? Porque o espírito não depende da alimentação humana, né? Sabe, gente? Então, nós vamos ver, nós vamos observar ao longo da nossa vida que essa ideia de sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, ela realmente é inata, a gente traz isso. E não adianta esconder. Por mais que a gente enfie no bolso esquisito da religião, ela continua com a gente. Tá? Que Deus nos abençoe. Que todos tenham, eu vivo dizendo isso para as pessoas, né? Que sejam felizes no ano novo. Não é um feliz ano novo para você ou para vocês, mas que vocês sejam felizes no ano novo. Porque o calendário vai mudar ano após ano. Agora, a felicidade, a condição emocional, psicológica, as vitórias, as conquistas, cada um de nós tem que levar para um novo calendário. Que Deus nos abençoe, né? Eu vou pedir à minha filha para fazer um encerramento para nós. E sejam felizes no ano novo. 2026 está aí, batendo na nossa porta. Boa noite a todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajoso pela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E com essa prece a gente vai encerrar o estudo da noite. E até a próxima sexta. Feliz Ano Novo para todos.